Jogo de Cintura. Jogo de Cintura no ar, eu sou Carla Torres e comigo hoje Débora Evangelista. Eu. E Daniele Bressan. Hello. O programa tem como parceiros Inana, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, clínica de biomedicina estética e bioortomolecular. Também Royal Plaza Shopping, compartilhando momentos com você, e Habitué, moda e beleza. Permita-se viver uma experiência única. O tema de hoje, antes da gravação aqui, olha as caras, gente, olha as caras, para quem tá só ouvindo, a Débora tá assim, aí agora. Aquela carinha assim, sabe? É quase um emoji. É. Aquele assim, ó. Ai, mas tu sabe fazer aqueles emojis. Eu fazer uma figurinha. Figurinha. Não, a carinha da Débora tá aquele emojizinho assim, aquele olhinho pro lado. Aquele que tem o olhinho pro lado. Exato. A Dani Bressan tá mais neutra, mas ela já fez outras caras aqui. Tipo assim, é um assunto cabuloso. Cabuloso. Olha essa palavra. Puxa. Difícil por quê? Porque é aquela velha canção minha, né? As gurias já estão careca de saber. A nossa cultura castradora, nossa cultura, enfim. Daniela Minello é que, afinal, largou essa, entre aspas, bomba aqui para as gurias. Por quê? A vida sexual é um tabu, assim como falar de política, assim como falar de dinheiro. Nós temos programa para falar sobre isso, tá? Essa semana. Então, vida sexual é um tabu falar sobre ela? Olha só, e não quer dizer só vida sexual com o outro, a outra pessoa, mas essa sexualidade que é de cada um. Isso que desenvolve melhor, né, ou não, isso que é reprimido ou expresso no dia a dia. E vamos e convenhamos, né, gente, que não é, a nossa sociedade não é um ambiente que favoreça esse debate, que favoreça essa manifestação, sem, por exemplo, rotular a mulher. Débora sempre fala muito por aqui sobre o direito a cobrir o corpo da mulher negra, porque ela sempre é muito vista como um objeto e seu corpo exposto, não é? Então, tem uma série de questões que se comunicam com esse tema, que atravessam. E para abrir, olha só o que eu achei aqui, que eu achei bem interessante, embora seja uma reportagem antiga, do El País Brasil. Tá? Anorexia sexual, o medo do sexo que a educação e a pornografia alimentaram. Então, a patologia mais parecida registrada é a aversão ao sexo, mas os especialistas veem nessa tipologia traços semelhantes ao dos transtornos alimentares. Então, a anorexia sexual, olha só, o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM, muito conhecido, né, na área da saúde, não reconhece como tal, mas já existem especialistas que encontram em sua consulta casos do que é chamado anorexia sexual, que, segundo a definição, significa evitar compulsivamente dar ou receber nutrição social, sexual ou emocional. Então veja, são outras esferas da vida. As emoções, o contato social até, não é? Então não é só o sexual em si. Então temos aqui inclusive uma psicóloga nessa reportagem, a Emma Ribas, que se manifesta. Ela ressalta que é preciso levar em conta que a pouca educação sexual existente se baseia em entender o sexo unicamente como perigo e não como uma experiência positiva para a pessoa. E aí, gurias, falar sobre sexo, sexualidade, seja na vida de você, seja com os filhos, inclusive, né, Débora, tu que tem 3, é um tabu? É um tabu enorme para mim. Eu acredito que para a maioria das pessoas, em função dessa forma de educação que a gente teve. Tu tem uma castração direta dentro da família e fora da família. Então, assim, ó, dentro da família, quantas vezes se fala em sexo, em sexualidade? Normalmente vai se falar quando não tem outra forma, que é necessário, não tem como desviar. Tem como escapar. Não tem como escapar. Aí se fala, senão não. E eu observo assim, na minha educação,
A minha mãe sempre foi uma mãe muito próxima, mas a minha mãe nunca, assim, eu não lembro assim, dela abrir a boca para falar sobre sexo. Sabe, a minha mãe, assim, não falava muito. E eu sou tão bitolada, a palavra é essa, eu sou tão bitolada que eu me incomodo com as roupas justas das pessoas. Ó, atenção, psicólogos, atenção, psicólogos. Que corajoso isso, Débora. Psicólogos, que eu me interessante incomodo. tu falar disso. Eu me incomodo porque, por exemplo, que seja uma moça ou um rapaz, independente, que está, por exemplo, com uma saia, uma saia não, uma calça muito justa, que evidencie as formas, aquilo me incomoda. E aí eu vou me lembrar da minha santa avó. Uma pessoa assim, maravilhosa, que em alguns momentos, claro, uma senhora, né? Em alguns momentos ela era extremamente para frentex e em outros momentos ela era aquela tradicional, assim, incrível. Então ela dizia, roupa, por exemplo, ela observava a roupa que a gente usava. Está muito justa, minha filha. Está retratando que não precisa ser retratado. Retratando. Exatamente. Eu lembro dessa termo. expressão dela. Está retratando que não precisa ser retratado. No momento que eu, hoje, 2022, ainda observo a roupa de uma pessoa, não expresso o que a minha avó expressava, mas vem na minha cabeça isso, significa que dentro de mim existe um preconceito, sim, relacionado à expressão da sua sexualidade. Porque o que eu tenho que ver com a roupa justa do outro? Eu não tenho nada que ver com a roupa justa do outro. Mas por que a roupa justa do outro que está? E aí, assim, ó, dependendo do modelo da calça feminina, vamos utilizar, né? Dependendo do modelo da calça feminina, ela vai sim evidenciar mais, né, as nossas partes íntimas. Realmente vai ressaltar. O que eu tenho que ver com uma pessoa que gosta de usar esse tipo de roupa? Nada. Qual é a observação que eu tenho que fazer? Nenhuma. Mas por que na minha cabeça vem? Vem porque a minha formatação, e aí o tal do mindset que a gente traz, a minha formatação foi castrada. Então eu não é natural, não é do dia a dia. Eu procuro transformar isso com naturalidade. Eu procuro fazer isso. Mas vocês observem que eu tenho que ter um esforço para trabalhar isso com tranquilidade. Não é uma coisa óbvia. Mas é interessante, Débora, tanto a tua, não digo coragem, talvez seja essa palavra, mas a tua abertura para falar disso aqui, e todo mundo ouvindo e vendo, e também pelo lado de que, poxa, tu te incomoda por se incomodar. Se incomoda... É porque eu não acho certo, entendeu? Mas eu acho que eu não podia ter esse tipo de pensamento. Mas eu acho que só a consciência disso, de que, bom, e por que isso é problema para mim se o corpo não é meu? Isso já é algo muito positivo, né? E é tão interessante, assim, que eu sou bem fora, eu tô bem louca, né? Bem fora da... Por exemplo, uma moça de saia, micro saia muito curta, não me incomoda. De forma nenhuma, não me incomoda. O que me incomoda realmente é a roupa colada. É aquele negócio apertado, sabe? Onde tu tem realmente, como dizia minha avó, retratado todas as tuas partes íntimas. Então, super-heróis, assim, tu não pode ver. Não gosto. Que usam aquelas... olha só, não tem um macacão. Eu tenho vários, Débora. Pois é, será que isso tá ligado com alguma coisa? Não tenho macaquinhos. Não é muito. A própria leg, eu uso leg, mas tem que ser com... se eu vou na academia, uma coisa tem que ser por cima. Eu quero saber da Daniele. Tá quietinha, tá rindo também? Tá achando o máximo. Como é que é isso? A história. Essa questão da educação, começando, né, pelo começo, que a gente brinca, muito bom. Né? Do começo da Débora também. Começar pelo início. Eu não me lembro na escola, propriamente dito. Terceiro, assim, o ensino médio eu não me lembro mesmo. Assim, eu me lembro do ensino médio, assim, uma correria, ensino médio, mas o ensino fundamental, ali até a 8ª série na época, né, hoje até no ano, nós não tínhamos isso, né, de educação sexual. Não sei como é que isso funciona hoje, dessa coisa que a gente, em outro momento, em outro programa, nós falamos também, que fique bem claro, até para os nossos ouvintes, nossos telespectadores, quando você fala em educação sexual, não está se falando em incentivar o sexo, né? Que fique bem por claro. Favor, né? Sim. É claro que quando a gente fala em educação física, a gente quer incentivar a educação física.
Mas a educação sexual não é para incentivar o sexo, é muito pelo contrário, até para permitir e oportunizar essa ideia e esse pensamento das coisas, né, daquilo que se vê, do corpo humano, dos limites entre as pessoas, entre os adultos e as crianças, saber que aquele carinho que está sendo feito é realmente um carinho ou já é um abuso sexual. A gente tem casos de crianças que reconhecem a partir de palestra, de uma aula, que foi ou que é vítima de violência sexual. Um abuso, né? Nós tivemos agora, agora eu estava ouvindo na rádio, inclusive, em outra emissora, duas irmãs, né, abusadas sexualmente. Uma se matou agora, faz menos de um mês, aos 18 anos, 19 anos, abusada desde os 12 pelo padrasto. Então, assim, a educação sexual, e que seja bem claro isso, ela é necessária. É necessário que se fale sobre isso, afinal de contas, é uma coisa natural. É uma coisa natural. E, embora não pareça, ela é natural, ela não é cultural. Ela é natural, ela faz parte da natureza do animal. E nós somos animais racionais. Agora, é evidente que depois do processo de natureza, nós temos o processo cultural. E aí a cultura sexual é outra coisa. Mas para ti é tabu falar sobre isso na tua vida? De maneira... Depende, assim, depende da pessoa com quem eu vou conversar, mas na minha cabeça, não. Na minha cabeça, eu não vejo maiores problemas, e se alguém quiser conversar comigo sobre isso, eu quiser conversar, eu não vejo maiores problemas. Não sou uma pessoa que tenho isso, não fui criada assim. Eu não tinha palestras, né? Mãe tá me ouvindo aí, com certeza. E se teve palestra, eu acho que eu não prestei atenção, né, mãe? Aí depois Deus me fala. Mas eu não tive palestra em casa, né, com parentes, sobretudo minha mãe, meu pai, enfim, sobre questões sexuais, com a educação sexual. Mas sempre tive a liberdade de falar sobre... sempre tive conversas, mas nada de palestra, assim, essa coisa. Olha, hoje a conversa é sexo, né? Não, mas eu acho interessante, perigoso talvez, não é nem interessante, eu acho perigoso como as pessoas transformam, né, a palavra, né? Porque aí tu fala em sexo, as pessoas já imaginam, sei lá, um surubão, né? Qualquer coisa do gênero. Né? Então, você fala, é sexo, nossa, né? A pessoa já acha que, sei lá, não posso falar a palavra agora, mas uma zona. Não é isso, não é disso que se trata. Eu nasci do sexo, nós todas nascemos do sexo. E não adianta querer pensar diferente, é isso e ponto final. Não foi a cegonha. Não foi cegonha, não foi, sei lá, a sementinha do girassol, os carcel, entendeu? Foi, o repolho. O repolhinho, né? Foi um pênis dentro de uma vagina e deu, foi isso que aconteceu. Agora, a maneira como a cultura do sexo, e lógico, nós estamos falando do Brasil, América Latina, país tropical, enfim, embora nós estejamos no Rio Grande do Sul, frio do cão, é um país tropical. Tem toda a coisa do corpo, toda a coisa da venda do corpo, da apelação, né, daquela coisa do adolescente. Hoje nós temos aí esse funk proibidão. Então, é um tema com tanta coisa para se falar, com tanto universo, com tantos vieses, né? A gente olha para vários lados, mas se me perguntar qual é a importância disso tudo, a princípio, então, que a gente consiga trazer para as nossas crianças, nossos adolescentes, uma educação sexual. Vamos para o intervalo, esse assunto rende, e olha, renderia um programa só para ele, um jogo de cintura só sobre isso, eu digo com várias edições, mas é só uma de meia hora, já voltamos. Estamos apresentando Jogo de Cintura. O Due Fratelli é o maior e mais completo restaurante de Camobi. Localizado no Centro Comercial Dois Irmãos, o ambiente amplo e climatizado ainda conta com estacionamento coberto e espaço kids. Tudo para você vivenciar uma experiência gastronômica completa. A variedade na hora de fazer suas refeições é garantida. Nosso buffet quilo contém diversas opções de saladas, pratos quentes, churrasco, sushi e muito mais. E a sua sobremesa fica por cortesia da casa. Cozinha feita com muito amor, cor e sabor é Cozinha Due Fratelli. Te esperamos no Centro Comercial Dois Irmãos.
Localizada na Avenida Dores, em Santa Maria, a Henk Store trabalha com marcas renomadas do mundo da moda. A loja proporciona que você tenha um estilo para cada momento, com muito conforto e elegância. O espaço foi pensado para que os clientes tenham um atendimento personalizado, com estacionamento privativo e horário diferenciado. As tendências da moda masculina e feminina você encontra na Henk Store. Saiba mais nas nossas redes sociais. Chegou uma nova Oral Sim, mais ampla, mais moderna, mais tecnológica. Venha nos visitar, estamos de braços abertos te esperando. Oral Sim, 8 anos transformando sonhos em sorrisos. O desejo de toda mulher é estar ainda mais bonita. Para realçar sua beleza, Habitué Moda e Beleza conta com um espaço agradável e moderno. Uma equipe de profissionais altamente qualificados que cuidarão de você, da cabeça aos pés, com um atendimento personalizado e diferenciado. Permita-se vivenciar uma experiência única. Habitué Moda e Beleza. Rua Jorge Pedro Abelim, 238. Telefone 3217-8325. A Clínica Inana é uma clínica de biomedicina estética e bioortomolecular, onde você encontra procedimentos e tratamentos minimamente invasivos, como toxina botulínica, preenchimentos, volumizadores, assim como tratamentos associados a bioortomolecular e ativos bioortomoleculares, melhorando a qualidade de vida. Beleza de dentro para fora. Santa Maria ganha sua maior declaração de amor. Em comemoração aos seus 25 anos, a construtora Jobim apresenta Cristo Rei. Espetacular, monumental, moderno, ousado. Construtora Jobim. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. Voltamos com Jogo de Cintura, que hoje tem como tema sugestão de Daniela Minella. Um beijo, Dani, que não está aqui, mas que deu esse baita tema para nós. Vida sexual, é um tabu falar sobre ela. E tu sabe que me chamou a atenção no primeiro bloco, tanto a Débora quanto a Dani. Apesar de ter havido, me parece, uma abertura muito maior no caso da Daniele, essa não definição, assim, vamos falar sobre isso. Eu preciso falar sobre isso contigo, minha filha. Ou eu gostaria, sabe que isso foi um momento que houve, não digo solene, como tu gosta de falar, mas um momento em que a minha mãe me olhou e disse, minha filha, vamos falar sobre... E eu pensei assim, mas... Será? Mas para que um momento, né? E realmente, o que a maioria dos psicólogos comentam, né? E isso é um discurso geral, me parece, até onde eu tenha lido e ouvido, é que é necessário que haja uma orientação à medida que a criança vai demandando, desde pequenininha. E eu até acho que eu tive isso, mas houve aquele momento, assim, que para ti não houve, da palestrinha. Teve um momento meio palestrinha. Mas eu fiquei curiosa, Débora, sobre tu dizendo assim, a minha mãe não falou sobre isso comigo. O teu pai, alguém na tua família te esclarecia? Como é que era isso? Não, assim, não é que não falou. Falou. Sim. Mas não, foi assim, de forma muito sutil, assim. Entendo. De forma muito sutil, porque eu ainda peguei, na minha família, a história do sexo depois do casamento. Ah, sim. Entende? Sim. Então, assim, ir para o casamento, bom, aí agora vamos ter que falar de sexo. Que viagem, né? Mas foi a forma de educação, assim. Tu estava para te casar quando eles falaram sobre isso contigo, ou quando essa questão apareceu? Não, quando eu noivei ali, teve uma conversa, mas não aquela coisa, assim, não teve uma palestra, não teve, sabe? Foi muito, muito sutil, assim, não, tipo assim, o sexo acontece e te vira. Sabe? O pai não ia esclarecer muito e a mãe também não ia esclarecer muito sobre aquilo ali. Tens dúvidas? Ou não tem dúvida, né? Não. Verdade. Puxa. Toda forma, eu acho que teve um momento só que eu acho que é de forma indireta. Quer dizer, na minha cabeça... Foi indireta. Foi uma direta e indireta. Porque nós estávamos falando sobre aborto em casa. E aí o meu pai olhou assim e disse assim, a única coisa que é inadmissível é o aborto. Não tem possibilidade. O aborto é inadmissível.
Naquele momento ele nos liberou sexualmente. Ah, tu falou isso porque em outro pra mim, programa. claro, eu sou esperta, velho. Ó, minha cabecinha é ligeira. Claro. Porque naquele momento, porque eu ainda vinha naquela cultura assim, ó. Ah, namorou, se engravidar, vai ter que casar às pressas, vai ter que isso, vai ter que aquilo. Ah, ia ser aquele tendel na família, né? Uma gravidez fora do casamento, era um absurdo. E isso, gente, eu tô falando de 1980. Agora. Tá? Agora, 80, com 88, ali eu estava com 15, 16 anos entrando no magistério. Então, era... Deus o livre, era só sexo depois do casamento e aquela história. Então, assim, ó, se numa eventualidade tivesse uma gravidez, como seria isso dentro da família? Então, é uma família, se tu pensar assim, ó, fechada, né? Porque ali tu já tinha uma abertura sexualizada muito maior do que isso. Mas a minha família ainda era, então, muito, muito quadradinha, muito bitolada. Mas quando meu pai diz isso, ele nos autoriza o sexo. Porque então, na minha cabeça, mais do que rápido, eu pensei, bom, se eu tiver uma relação sexual, se porventura, antes do casamento, se porventura eu engravidar, não vão me expulsar de casa, não vai acontecer a tragédia, né? Ela não vai ser aquele que parecia que era o fim do mundo se tivesse um filho fora do casamento. Né? Mas, então, isso seria possível porque inadmissível seria o aborto. Olha só. E hoje, digamos em termos mais objetivos, assim, olha como se fosse possível falar objetivamente sobre esse tema, mas em termos de ações ou momentos, memórias assim específicas sobre essa questão em relação a teus filhos hoje, tu tens algumas coisas que... Não, eu acho que assim, a gente consegue trabalhar isso de forma muito melhor do que os meus pais trabalharam comigo. Pelo menos eu espero que esteja trabalhando. A gente conversa, o Eduardo, por exemplo, já tem 20 anos. Então, vocês tinham que ver, eu acho que até foi assim, sei lá, tirem as conclusões. Luiz Eduardo indo pra praia, só com a galera, para ficar, acho que uma semana, 7 dias, 10 dias de praia, só a turma do ensino médio, que tinham terminado o ensino médio, estava indo. Todo mundo recomendando o Eduardo. Usa camisinha, não sei o quê, não sei o quê. E os irmãos mais novos, o pai e eu, todo mundo fazendo a recomendação. Aí se eu olhar para aquela cena de todo mundo recomendando o Eduardo, tu não, Deus o livre, tu usa camisinha. E tinha camisinha por toda a casa. Tudo era para organizar o Eduardo, porque ia para lá, só Deus sabe, né? Com certeza ia ter festa, ia ter outras coisas. Sei lá se o Eduardo saiu com a intenção de ter relações sexuais, mas de casa ele saiu muito bem munido. Mas aí que vem o detalhe, né? Por que que os irmãos mais novos também brincavam? Porque aquilo virou um brinquedo daí. Virou um assunto brinquedo, né? Vai pra praia, vai aprontar, vai pegar todas, não sei o quê, o meu maninho, o meu irmão, tá. Aí eu olhando para essa cena, talvez a gente tenha conseguido trabalhar esse tema de forma leve, como ele deve ser trabalhado. Ou, quem sabe, vamos perguntar para ele daqui a pouco, será que ele não ficou envergonhado com toda essa situação? Pois é, não, até ele não demonstrava, assim, não demonstrava. E na volta também, ele colocou o pé dentro de casa, e aí, como é que foi? Olha, que idade ele tinha, Débora? Ele tava com 17, terminar o ensino médio ali. Tava com 17. Foi. Mas aquela iniciação sexual que muitos faziam antigamente de levar o seu filho a uma casa de tovolagem. De tolerância. Meu Deus, essa palavra eu até incluo. Casas de tolerância. Não, tolerância sim, mas a outra... Tovolagem. Gente, essa eu confesso que nunca tinha ouvido. Essa aí nunca tinha ouvido. E assim, ó, de levar o filho até lá, graças a Deus, eu acho que a gente conseguiu ultrapassar isso. Por favor, né? A gente consegue ultrapassar isso. Até porque a história do sexo com carinho, do sexo com amor, também é um detalhe, e o sexo desprovido da paixão, desprovido do amor. Porque, como diz a Dani, ele é biológico, o sexo é biológico, a gente necessita para o nosso corpo. Então, assim, ó, eu posso fazer sexo sem estar apaixonada, gente. Eu posso fazer sexo sem casar, eu não preciso, não há essa necessidade. Né? Sentiu o desejo, a vontade, houve a atração, uma série de coisas, bom. Né? Se propiciou,
todos os aspectos para a relação sexual. E claro, como você vive a sua própria sexualidade. E eu acho que é isso, e eu gosto de trabalhar dessa maneira, eu acho que um dos preconceitos, aquilo que faz com que o preconceito LGBTQIA+, seja tão grande, é porque as pessoas não conseguem tolerar que o outro tenha a sua sexualidade da forma que quiser. Exato. Aliás, porque tu tem que colocar o outro dentro de uma caixa. E aí, quando tu conversa com uma pessoa, seja ela, né, LGBTQIA+, tu vê que isso, elas conseguiram colocar por terra isso. 2 minutos, nem isso, 1 minuto e meio para o fim do programa. Olha, voou. Eu quero saber de ti, que convive muito com adolescentes, com jovens. Como é que essas discussões acabam permeando ali as aulas? Tu sabe, é interessante, porque é uma coisa que não passa pela minha aula. Assim, não passa porque vários motivos, porque sempre na correria, né, terminar conteúdos. Às vezes um tema de texto, eu pensei assim, alguma coisa assim. Nunca. Professora de português, tá, gente? Português, literatura e redação. Claro que na época dali que eu dava só literatura, por exemplo, acabava ocorrendo um que outro assunto por conta dos textos literários, claro, né, dos livros. Mas nunca na minha aula, assim. E é interessante, agora eu ouvi a Débora falando, eu não sei se é porque são meus alunos, que são adolescentes, que eu não vejo como seres sexuados, né? A gente vê como seres assexuados. Acho que os pais devem ver os filhos assim, de certa forma, também. Eu te confesso que, na minha experiência também, eu não... E olha, eram adultos, não eram adolescentes. E eu não conseguia, pra mim era um... eu não consigo imaginar assim que eu sou dona dos meus alunos, que meus adolescentes, por exemplo, 18 anos fazem sexo. Eu não consigo imaginar, não me passa pela cabeça. É estranho pra mim, eles não estão fazendo, e nem era pra estar fazendo. É que é uma coisa que não, né, não compete ao tema das disciplinas ou das aulas. Não, mas é o olhar que a gente tem. E aí talvez se justifique muitas vezes por que pai e mãe não falam de sexo, porque vêm os filhos assexuados. Olha só esse tema, gente, rende muitos programas, mas por hoje acabou. Acabou já. Olha só. Já acabou, então, vida foi bom sexual. Pra você. Vida sexual é um tabu? Falar sobre ela? Bom, estamos vendo que ainda é por aqui, né? De muitas formas, em vários momentos. Então, e para você? Fica a reflexão e quem sabe pensar e falar mais sobre isso, né? Em casa, na própria vida, com amigos, né? É necessário. Um beijo e obrigada pela sua companhia hoje. Até o próximo. Jogo de Cintura.